nos chamado para ser verdadeiros adoradores, Senhor. E mesmo diante dessas situações difíceis nesses dias, Senhor Jesus, o Senhor, ó Pai, tem nos quebrantado e nunca, Senhor, como antes, o Senhor tem nos dado a oportunidade, Senhor, de Te adorar. Irmãos, e essa é uma verdade nos dias de hoje. Nunca como hoje, o Senhor tem nos dado essa oportunidade. Porque nós temos cânticos de louvor ao Senhor rodando por todas as mídias sociais. Nós temos pregações, palavras tão abençoadas que têm chegado às nossas casas. E nada tem limitado isso. Por isso, eu creio que esse realmente é o despertar do Senhor nesses dias para as nossas vidas. Para que nós, como igreja, possamos atentar aquilo que o Senhor tem para nos falar. Que nós possamos voltar a priorizar e trazer à memória aquilo que nos dá esperança e confiança. E isso é a palavra do Senhor. Isso é o louvor e adoração na casa do Senhor. Porque todas as demais coisas vos serão acrescentadas, diz a palavra. Por isso eu te convido, irmão, que você deixe o Espírito Santo falar nessa manhã no seu coração como nunca antes. Que você tenha um coração quebrantado, aberto, para que o Espírito Santo de Deus possa mover com liberdade. E que aí onde você estiver agora, como nós estamos aqui, podemos sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Você possa se render diante de Deus. Você possa se quebrantar. Você possa buscar. Você possa adorar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Vou clamar
Aleluia, Senhor, muito glorificado e bendito seja o teu nome. Bom dia, querido, você que está aí participando conosco desse culto, você que está aí na live, onde quer que você esteja, na sua casa, no seu celular, onde você estiver. Feche os seus olhos agora, baixe sua fronte, nós vamos orar, nós vamos clamar ao Senhor,
Porque a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Vamos clamar ao Senhor, aleluia. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui reunidos, Pai. Estamos separados fisicamente, mas estamos unidos em um só coração. E quando a Tua palavra nos diz ali, Senhor, se 2 ou 3 estiverem reunidos em Meu nome, nesse momento, Senhor, nós somos muitas pessoas, dezenas e dezenas de pessoas reunidas através da internet, em um só coração. Nós estamos, ó Deus querido, juntos como igreja para clamar ao Senhor, para, ó Deus querido, ministrar louvor e adoração ao Teu nome. Ó Deus querido, assim recebe a nossa adoração essa manhã, recebe o nosso louvor, Senhor, recebe a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem sido. E mais uma vez, Senhor, nós reafirmamos a nossa confiança no Senhor. A nossa confiança, Senhor, não está nos homens, não está nos governos, não está, ó Deus querido, simplesmente nas medidas sanitárias que nós estamos tomando, Senhor, para nos afastarmos fisicamente do convívio social. A nossa confiança, acima de tudo, está em Ti, Senhor, porque do Senhor é que vem a nossa esperança, meu Pai. Assim, Deus, recebe a nossa adoração, e em nome de Jesus eu oro, Senhor, por cada irmão, por cada irmã que estão reunidos agora conosco, e também eu oro por aquelas pessoas que depois vão participar desse vídeo, desse culto, que vão assistir esse vídeo hoje, amanhã, depois, daqui a muitos anos, talvez, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor alcance esta pessoa, Senhor, que a bênção do Senhor atinja esta pessoa de maneira sobrenatural, ó Pai. A Tua palavra nos diz, ó Senhor, que o que é impossível para o homem não é impossível para o Senhor. Ó Deus querido, nós sabemos também que em grande parte do Brasil muitas pessoas estão jejuando hoje, um jejum nacional pela nação. E ó Deus querido, na quarta-feira nós vamos nos unir também em jejum. Que, ó Deus querido, esse jejum, essa oração possa chegar até o Teu trono de graça, Senhor. Ó Deus querido, de maneira sobrenatural, mudar o curso da história, mudar o curso das vidas das pessoas que estão sendo impactadas por esse momento difícil. Em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos. Amém, Senhor. Aleluia. Braços onde encontro meu refúgio. Salmo de número 138. A palavra de Deus diz: render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos, te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o Teu santo templo e louvarei o Teu nome por causa da Tua misericórdia e da Tua verdade. Pois magnificaste acima de tudo o Teu nome e a Tua palavra. No dia em que eu clamei, Tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da Tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos Ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, Tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, e a Tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A Sua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das Tuas mãos. Amém. Glória a Deus. Amém. Pastor Fred,
Que Deus te abençoe e abençoe a palavra que Deus tem para você. Eu vou passar para você aqui os microfones, né? Porque um é do YouTube. Você pode colocar aí, certo? E esse outro aqui vai melhorar o som para que o pessoal do Facebook possa ouvir também. Deus abençoe você. Não, peraí, tem outro microfone aí, cadê? Tem que ser higienizado, irmãos. Cadê o microfone higienizado aí? Eu vou pegar o pastor, senão Pronto, aqui, pastor, peraí. Eu vou descontaminar aqui, certo? Você tem, limpa o da lapela também, viu? É só para ser modelo, né? Pronto. Irmãos, eu não sei você, mas é impressionante como o nariz coça, né? O meu nariz nunca coçou, mas agora que a gente não pode colocar a mão, parece que tem algum serzinho que fica assim cutucando o seu nariz. Eu tô querendo comprar um capacete de motociclista. Isso! Eu vi na internet esses dias uma moça que pegou uma garrafa PET. Vocês viram? E ela abriu a garrafa e fez um capacete desse tipo. Pessoal, paz do Senhor a todos, igreja. É um prazer poder estar aqui ministrando hoje a palavra para vocês. Todos aí na sua casa, né, com seus familiares. E eu tenho certeza que a palavra de Deus não tem fronteira e o Senhor tem uma palavra para as nossas vidas nessa manhã. Amém? Eu vou ter que me controlar aqui para não me movimentar muito. Os irmãos acham que já sabem que eu gosto um pouco de me mexer, mas vou tentar aqui para que tudo dê certo. Queridos, vamos abrir a palavra aí onde você estiver na sua casa, no Salmo de número 23. Hoje eu quero ministrar para vocês como nós vencemos períodos difíceis, como nós vencemos o vale. Amém? Como vencer períodos difíceis, como vencer o vale. Salmo 23, a partir do verso 1. Salmo 23, verso 1 diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero consagrar ao Senhor esta palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa manhã, que a minha carne se cale, mas o teu Santo Espírito, Senhor, possa usar a minha vida para abençoar o teu povo e trazer, Senhor, a palavra e o alento que cada um dos teus filhos precisam nessa manhã. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Queridos, como eu disse para vocês, eu quero ministrar hoje como nós passamos e vencemos os momentos difíceis na nossa vida. A nossa vida, ela é um ciclo, né? Ela tem, não é só a Bíblia que fala isso, mas a vida ela tem altos e baixos, né? Todo mundo acho que já ouviu isso. E a grande verdade é que a vida realmente ela é um ciclo. E nesse ciclo, às vezes você está passando por momentos e situações na sua vida que são mais fáceis e às vezes nós passamos por períodos mais difíceis. O próprio Senhor não nos prometeu que a nossa vida seria totalmente fácil, né? Só o mar de rosas, como dizem por aí. A própria Bíblia diz lá em João 16, no versículo 33, que no mundo nós teremos o quê? Aflições, né? Para que você tenha paz em mim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então ninguém pode dizer aqui que Deus não nos avisou. Ele disse que nós teríamos aflições. Então a vida, ela é um ciclo, e lá no Salmo 23, eu acho que esses 4 versículos, do versículo 1 ao versículo 4, eles resumem para o cristão o que é o ciclo da vida. E ele nos fala, né? Se você ler ali no começo, ele fala: o Senhor é o meu pastor. Então, primeiro, o que o Salmo diz? Que independente da vida ser um ciclo, é uma relação de confiança que nós temos que ter com Deus.
Então a palavra diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então Deus já começa dizendo: olha, independente da vida ser um ciclo, independente de você ter períodos fáceis e difíceis, eu não vou te abandonar. Eu sou o seu pastor, eu estou contigo, tenha essa relação de confiança comigo no período bom ou no ruim, porque eu vou te dar a vitória. Então o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí depois, a continuação desse versículo, ele descreve como é um período bom e como é um período ruim. O Salmo e o salmista descreve que existe os dois tempos nesse ciclo da vida, o período difícil e o período fácil. E aí ele descreve aqui esses dois períodos dizendo assim: primeiro, o período fácil. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me a águas tranquilas e refrigera a minha alma. Você consegue imaginar um lugar assim? Ou um tempo assim? Que Deus permite pra gente? Esse é o tempo fácil. Aquele tempo do pasto verdejante. Sabe quando você vê assim no filme, aquele pasto lindo, aquelas flores, ou aquelas flores, e a pessoa correndo, de um lado vem o mocinho, do outro lado vem a mocinha, eles se abraçam naquele campo, e aquela água tranquila correndo, naquela casa linda. Então isso representa um momento de paz, parece que tudo vai bem na nossa vida. O momento do pasto verdejante, da água tranquila, é quando tudo vai bem, né? O recurso está entrando, o casamento parece que está uma maravilha, o marido está abrindo a porta, o seu filho está obediente. A gente passa por momentos assim na vida, a gente fala: não precisa mudar nada, Deus, do jeito que tá ótimo. E faz parte do ciclo da vida, nós como servos de Deus, passarmos por momentos assim, do pasto lindo, verdejante, água tranquila, minha alma refrigerada. Só que a vida não é só assim. E a Bíblia continua e diz assim: mas ainda que eu ande, olha a diferença do pasto verdejante, da água tranquila, que refrigera a minha alma, pro vale da sombra da morte. Podia ser só vale, só a sombra, mas é o vale da sombra e ainda da morte. Se o pasto verdejante e a água tranquila é esse lugar de paz, é esse tempo onde tudo vai bem na nossa vida, onde as coisas acontecem, parece que está tudo uma maravilha, o que seria o vale da sombra da morte? Eu imagino o vale, aqueles filmes, né, de faroeste, que você está entrando naquele vale assim escuro e você começa, né, a andar ali, de repente você olha para cima, todos os índios apontando a flecha para você e aí acabou. Então o vale, ele representa o tempo de dificuldade, o período difícil, o período onde as coisas muitas vezes não vão como nós esperávamos, né? E é o tempo onde nós temos que confiar no Senhor, como diz o Salmo, que Ele é o nosso pastor e que Ele nos guarda, e é o tempo de nós sermos fiéis a Ele, porque os tempos difíceis, eles acontecem, eles existem, eles foram previstos na nossa vida, como diz lá em João 16:33. Então, se nós entendemos que a vida é feita de ciclos e que vão existir períodos fáceis, difíceis, que ninguém vai escapar disso, é óbvio que se eu perguntar para você agora, qual é o período que você mais gosta? É o difícil ou o fácil? Você, obviamente, na tua casa está dizendo: pastor, é o fácil. Se eu perguntar para você qual é o mais confortável para você, é óbvio que é o fácil, é a água tranquila, é o pasto verdejante, é quando a minha alma está refrigerada. E eu concordo com você que esse é o mais confortável, que esse é o que eu também mais gostaria, mas talvez nós vamos discordar se eu perguntar para você qual o melhor período. É o período fácil ou o período difícil? É o vale ou é as águas tranquilas e os pastos verdejantes? E talvez muitos pensem num primeiro momento: pastor, o melhor é o fácil, é a água tranquila, é o pasto verdejante. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que, sem dúvida nenhuma, o melhor período para um servo de Deus é o período difícil. É o vale. Pastor, mas você está doido? Como assim? Você está dizendo para mim que o melhor período para mim é passar as lutas? Não, eu estou dizendo para você que o melhor período para você viver no Salmo 23 é o vale da sombra da morte. Porque o vale, ele sempre vai preceder as maiores e mais espetaculares vitórias na vida de um servo de Deus.
toda vez que você viver um vale na sua vida, pastor, o que é um vale? Eu vou explicar para você o que é o vale. Mas todas as vezes que você viver um vale na sua vida como um servo de Deus, e um período difícil como esses vales que eu vou mostrar para você na palavra de Deus, você tem que comemorar, porque ele precede e é o último passo para um servo de Deus alcançar os principais milagres e as maiores experiências que Deus pode dar para um homem de Deus. Ele sempre vai trazer depois de um vale. O vale, ele precede, né? O vale é a última barreira entre você, guarda essa frase, é a última barreira entre você e as maiores e mais espetaculares bênçãos que Deus vai dar na tua vida. E se você, depois dessa palavra, começar a recordar, você vai lembrar e dizer, realmente, eu passei por aquele vale, logo depois eu recebi essa bênção de Deus. E eu quero ministrar para você, nesta manhã, através de 4 vales descritos na palavra de Deus, eu quero ministrar para você 4 sinais de quando você está no vale, para de repente você entender ou saber o momento que você está passando e entender o porquê você está passando. E eu quero ministrar para você as 4 bênçãos que vieram depois desse vale, que foram bênçãos incríveis e extraordinárias que Deus preparou para os seus servos. Então, falando desse vale, para que você possa entender o que é passar por um vale, primeiro eu quero ministrar para vocês, se você não precisa abrir, se não quiser eu vou ler para vocês, lá em 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 2, nós temos um primeiro vale descrito na Bíblia. E a palavra do Senhor diz assim: Samuel e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. O primeiro vale descrito na Bíblia que eu quero exemplificar para vocês hoje é o Vale do Carvalho, descrito aqui em 1 Samuel 17. O que aconteceu nesse Vale do Carvalho? Essa talvez seja a história que todos nós conheçamos. Foi aqui em 1 Samuel 17, foi nesse Vale do Carvalho, que aquele gigante filisteu desafiou o exército de Israel, dizendo que quem enfrentasse ele em uma batalha individual, aquele que ganhasse teria a vitória. E houve ali naquele momento, naquele vale chamado Vale do Carvalho, ou Vale de Elá, houve a batalha entre Davi e o gigante Golias. E todos nós conhecemos essa história, e muitas vezes nós passamos por essa história, e talvez a gente não se atente àquilo que realmente aconteceu ali, e nós muitas vezes não conseguimos nos colocar na situação daquele exército, ou na situação que Davi estava, mas aquele exército estava ali já há 40 dias sendo desafiado por aquele gigante. Ninguém tinha coragem de enfrentar aquele gigante, porque você imagina um homem que tinha 6 côvados, um côvado é 45 centímetros, ele tinha quase 3 metros de altura, um homem treinado em guerra, um homem com uma lança gigantesca, todo armado. Ninguém queria enfrentar o gigante Golias, e já há 40 dias aquelas pessoas estavam acuadas, estavam sendo intimidadas, e todo dia ele descia e ele ameaçava, e ele falava: quem vai me enfrentar? Vocês são covardes, vocês não têm coragem. E aquelas pessoas já há 40 dias naquela situação, chega Davi, um menino, um jovem de baixa estatura, sem uma armadura, sem nada. É muito lindo a gente ver essa situação e nós contarmos a história para as nossas crianças, como aquele pastor de ovelha pegou uma pedrinha e jogou na cabeça daquele gigante. Mas você já parou para pensar como que aquele povo estava se sentindo, ou como foi difícil muitas vezes, como é difícil muitas vezes nós enfrentarmos algo que é maior do que nós? E esse é o primeiro sinal de que nós estamos no vale. O primeiro sinal de que existe um vale na nossa vida, e um vale que vai preceder algo maior para nós, é quando nós estamos passando por um problema aparentemente muito maior do que nós, e um problema que aparentemente nós não temos como lidar com ele ou suportar. Esse é um dos sinais de que existe um período de vale na nossa vida. Há uma situação muito maior do que nós,
Nós estamos vendo na televisão e todos esses problemas que estão acontecendo e a gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. E eu sei que muitos de nós estamos nos sentindo sem saber o que fazer. Porque é algo tão grande, tão maior, é algo mundial, é algo que está na mão das lideranças do mundo. E muitas vezes nós estamos só assistindo essa situação, porque é uma situação tão maior do que nós, tão maior e tão grande que eu não posso suportar isso sozinho, eu não posso fazer nada. E aquele povo estava ali durante 40 dias daquela forma, até que chegou ali Davi para fazer algo diferente. Mas o primeiro sinal do que acontece quando um vale está na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é que aparece diante de você algo tão grande que você acha que você não pode suportar. E talvez você hoje aí na tua casa esteja vivendo uma situação assim. Pensando, agora não tem uma saída, ouvindo muitas vezes as zombarias das pessoas, e agora, você não é servo de Deus, e aí o que você vai fazer? Eu não falei para você? Talvez você esteja numa situação olhando para o teu problema dizendo, eu não sei se eu vou aguentar, eu não sei se eu vou suportar. Sabe, a gente deu o exemplo lá do filme no começo, quando quando o mocinho está no filme assim, ele é cercado por tanta gente que ele solta a espada dele, ele fala, eu vou me render. E muitas vezes um sinal do vale é isso. É quando o problema é tão grande que a gente tem vontade de desistir, que a gente tem vontade de parar de lutar. E esse Vale do Carvalho tentou trazer isso para aquele povo. Um segundo vale, descrito na palavra de Deus, que traz um outro sinal para a gente de que nós estamos no vale, está lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 26. Diz assim, e no 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor e chamaram aquele lugar de Beraca até hoje. Esse vale de 2 Crônicas 20, ele foi um vale em uma situação em que o rei Josafá, e eu vou explicar rapidamente para vocês, o rei Josafá, ele era um rei que tinha muitas vitórias, mas ele tinha 3 inimigos. Ele tinha os Moabitas, os Amonitas e o povo da montanha de Seir. E um dia, por algum motivo, esses povos que também eram inimigos entre si, eles se juntaram, os 3 inimigos principais de Josafá se juntaram e disseram assim, mandaram uma carta para Josafá dizendo, olha, o povo, os Moabitas, os Amonitas e o povo da montanha de Seir está se juntando contra você. E nós queremos lutar contra você em um lugar. E qual foi esse lugar que eles escolheram para que essa luta acontecesse? Exatamente esse vale de Beraca. E naquele momento, Josafá se viu numa situação muito complicada. E ele trouxe para nós, e a palavra de Deus mostra, um outro sinal de quando nós estamos diante de um vale. É quando todos os problemas e todas as situações da nossa vida parece que vêm de uma vez só. Todos os problemas vêm ao mesmo tempo com o objetivo de nos desestruturar. E muitas vezes, nós não estamos vivendo só o vale que Davi viveu naquele momento, que é aquele problema que aparentemente é muito maior do que nós. Mas muitas vezes também, um sinal de que nós estamos no vale é o vale que Josafá passou. Que é quando todos os problemas parecem que vêm ao mesmo tempo para tentar nos desestruturar. Muitas vezes vem o desemprego, e junto com o desemprego é todo mundo dentro de casa, e aí começa a vir um problema no casamento, uma discussão, e o problema com os filhos. E de repente começa a vir um problema de saúde. E aí você pode falar assim, pastor, eu tenho fé. Eu já lutei contra uma enfermidade, eu já lutei contra um tempo de dificuldade financeira, eu já tive uma restauração no meu casamento, mas dessa vez está complicado, porque parece que está tudo junto de uma vez. É Moabita, é Amonita, é povo da montanha de Seir, é um problema na família, é um problema financeiro, é um problema de saúde, é um problema emocional. Parece que tudo está sendo atacado de uma vez só. Parece que todos os problemas se juntaram contra mim e as sentenças estão vindo. Sabe aquela situação que parece que você vai ter um piripaque de ansiedade, de preocupação? E esse é um sinal também de que existe um vale na nossa vida. Porque parece que tudo se juntou
contra nós. Tudo que podia dar errado, está dando errado. Um terceiro vale, descrito na palavra, é lá em Juízes 7, versículo 8, que diz assim: E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e enviou a todos os outros homens de Israel, cada um a sua tenda. Porém, os 300 homens reteve os que estavam no arraial dos midianitas, embaixo do vale de Moré. O terceiro vale que tem descrito na Bíblia, onde houve uma batalha, foi o vale de Moré. O vale de Moré estava ali Gideão. Já havia muitos anos que os midianitas estavam subjugando o povo, e Gideão estava ali naquela situação, e ele foi levantado por Deus para que ele pudesse lutar contra os midianitas. E junto com eles se juntaram 32 mil homens. E 32 mil homens já era um exército menor do que o exército que eles tinham que enfrentar. E naquele momento, indo para aquele vale, aconteceram algumas coisas. Primeiro Deus falou assim para Gideão: olha, você tem muitos homens aí com você. E talvez Gideão não tenha entendido. Como assim muitos homens? Eu já tenho uma quantidade menor do que eu preciso? Você ainda está dizendo que eu tenho muitos homens? Você tem muitos homens. Então agora você vai perguntar para os homens, quem quiser ir para casa, quem tiver com medo, quem quiser desistir, pode mandar ir para casa. No meio de uma batalha, indo para uma guerra que não se podia vencer humanamente falando, a hora que ele falou para aqueles 32 mil homens, olha, quem tiver com medo pode ir para casa. 22 mil foram embora. E ele que já tinha poucos homens, de 32 mil, agora só tinha 10. E aí Deus falou para ele, tem muita gente ainda. E ele indo para aquele vale com aqueles 10 mil homens, ele falou, olha, agora eles vão beber água. Aqueles que se ajoelharem, para beber água, que nem um cachorro, você vai separar também. Aquele povo desesperado, morrendo de sede, no final sobrou só 300 homens para Gideão. Era algo que era impossível. E Gideão foi para aquele vale para lutar aquela batalha que não tinha como se vencer, com apenas 300 homens. E aqui nós vemos um outro sinal de quando há um vale na nossa vida. Quando nós ficamos sem recursos e sozinhos. Muitas vezes, como Davi, nós dizemos, né? Quando há uma batalha maior do que a gente pode enfrentar, é o vale que Davi enfrentou. Uma batalha, um problema, quando todos os problemas aparentemente vêm de uma vez só, foi o vale que Josafá enfrentou. Mas aqui é um vale diferente. É um vale onde a gente se vê sozinho, com poucas pessoas ao nosso lado e totalmente sem recurso. E quando nós estamos sem recurso e as pessoas começam a se afastar de nós, ou quando nós procuramos ajuda e as pessoas não estão perto para nos ajudar, isso é um sinal de um vale também nas nossas vidas. E quantas pessoas muitas vezes não estão se sentindo assim? Ou porque as pessoas nesse momento difícil, cada um está cuidando do seu umbigo, cada um está querendo resolver o seu problema, e a solidariedade foi embora, e as pessoas não se ajudam muitas vezes, aquele que você achava que era um amigo não é um amigo, aquela empresa que muitas vezes você achava que estava com você para todos os momentos, parece que de repente não está. Ou você começa a sentir o peso muitas vezes de estar longe da família, né? Porque às vezes quando você está com todo mundo perto de você, e a gente está com a família no Brasil, todo mundo se abraça, se ajuda, mas muitas vezes a gente se vê em situações que a gente não tem muitas opções. A gente se vê sozinho e o recurso faltando, e esse é um sinal de vale. E o último vale que eu quero descrever para vocês aqui, está lá em Ezequiel 37, que a palavra do Senhor diz assim, veio sobre mim a mão do Senhor e me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos sequíssimos, que foi o vale que Ezequiel passou. E Deus transportou Ezequiel num sonho e ele mostrou para Ezequiel um vale que tinha um exército inteiro morto ali. E já estava morto há muito tempo, que já não tinha mais carne, carcaça, só tinha os ossos, e os ossos estavam ali há tanto tempo que eles estavam esfarelando já, secos. E ele perguntou para Ezequiel, algo pode ser feito aqui? E eu acho que o Senhor nos mostra aqui um outro sinal do vale.
é quando nós olhamos e nós já enxergamos a derrota. Não é que você fala assim, pastor, não é que eu não quero ter fé, não é que eu não quero crer, é que eu estou vendo, já aconteceu. O problema já aconteceu. E esses vales, quando ele vem sobre as nossas vidas, como eu disse lá para vocês no começo, nesse ciclo que nós passamos, são momentos difíceis e ninguém quer passar pelo vale. Mas como eu disse para vocês, o vale, Deus, toda vez que Deus trouxe um vale para a vida de um servo dele, toda vez que houve uma dificuldade maior do que se podia enfrentar, quando todos os inimigos vieram contra si, quando você já enxergava, o servo de Deus já enxergava a derrota, ou estava sozinho, sem recurso, em todas essas situações extremas em que servos de Deus passaram na Bíblia, por todos esses vales, em todos os casos, sem exceção, logo depois do vale, veio uma bênção sobrenatural de Deus sobre a vida daquelas pessoas. E se nós entendermos isso, entendermos o que significa o vale na vida de um cristão, o vale é o momento onde Deus está nos testando, onde Ele está testando a nossa fé. Nós lemos lá João 16:33, para que em mim tenha paz, no mundo você vai ter aflição, para que você busque a Deus, para que você saiba que Ele é o teu pastor, que nada vai te faltar. Muitas vezes os tempos difíceis são permitidos na nossa vida. Mas o nosso posicionamento é que vai fazer toda a diferença para que depois desse vale, a gente viva algo grande de Deus. Talvez se Deus não tivesse permitido esse vale nas nossas vidas, nós não iríamos viver aquilo que Deus preparou para as nossas vidas em muito pouco tempo. E não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que nos mostra que depois de todo vale, algo surpreendente e espetacular aconteceu. E eu quero profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus. 4 bênçãos que esses homens receberam depois desses vales. E eu quero profetizar que cada um de vocês que estão aí na sua casa ouvindo esta palavra, vocês vão viver na essência cada uma dessas bênçãos, porque a palavra de Deus não muda e o mesmo Deus que transformou esses 4 vales em bênçãos impressionantes e incríveis na vida dessas pessoas, Deus vai transformar isso numa bênção diferente na tua vida. E o vale, ele não traz para nós uma bênção comum, mas ele traz uma bênção que você não esquece. Agora vamos voltar lá. O primeiro vale que eu falei para vocês foi o Vale do Carvalho. Aquele gigante estava ali desafiando. Era algo que nem todo mundo podia, as pessoas achavam que não podiam enfrentar, algo maior do que eles podiam enfrentar, mas Davi ele se posicionou. Enquanto um exército inteiro estava escondido, Davi ele se posicionou. E ele falou, eu não vou me esconder, eu vejo aqui uma oportunidade. E Davi ele se levantou, ele pegou aquelas pedras, você conhece a história, ele derrotou aquele gigante na frente daquelas pessoas, ele arrancou a cabeça daqueles gigantes. E Davi recebeu muitas bênçãos naquele lugar. Mas a maior bênção que Davi recebeu depois daquele vale, é que foi naquele vale, naquele momento, naquele dia, no vale, que Davi ele recebeu a vitória pela qual ele mais seria lembrado. Davi ele realizou muitas coisas, ele participou de muitas guerras, mas qual é até hoje a vitória mais lembrada na vida de Davi, que marcou a vida de Davi? Foi naquele dia, naquele vale, quando jovem, quando aquele gigante caiu. E eu quero profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus. Talvez você esteja enxergando o que aquele povo estava enxergando. Algo que você não pode enfrentar, um problema que aparentemente é maior do que você não pode suportar, mas eu quero profetizar em nome de Jesus, que depois desse vale, que hoje você está enxergando e não está vendo solução, Deus vai trazer para a tua vida a vitória na tua vida que vai marcar a tua história. Sabe aquele testemunho que quando você vai contar um testemunho é o primeiro que vem na tua cabeça? Talvez hoje seja outro, mas eu quero dizer para você em nome de Jesus, Deus está preparando para você a vitória que precede o vale. Deus está trazendo o vale que precede a vitória. Deus está trazendo para você hoje a vitória pela qual você será lembrado.
Amém? Eu não sei qual que é a dificuldade que você está passando, qual que é o teu problema. Cada um de nós sabemos as dificuldades que muitas vezes nós estamos enfrentando, mas eu quero te dizer e quero profetizar sobre a tua vida. Algo grande vai acontecer, algo extraordinário vai acontecer. Eu não sei o que, mas eu sei que você será conhecido na tua casa, no teu bairro, para aqueles que estão perto de você. As pessoas vão olhar para você e vão lembrar de você pela bênção que você está prestes a receber depois desse vale em nome de Jesus. Amém? A bênção que você vai receber é a bênção pela qual você vai ser lembrado, porque ela vai ser grande em nome de Jesus. E é por isso que é melhor passar pelo vale do que pelas águas verdejantes e muitas vezes pelos pastos verdejantes, pelas águas tranquilas. Porque nós só podemos receber esse nível de intervenção e de bênção de Deus quando nós resistimos ao vale. Amém? O segundo vale que nós escrevemos foi lá o de Josafá, o vale de Beraca. Josafá tinha os 3 inimigos dele. Os 3 se juntaram para desestruturar Josafá. Só que Josafá se levantou e ele declarou um versículo lá em 2 Crônicas 20:20, que muitos de nós conhecemos. Ele disse: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Então ele falou: creia nos seus profetas, creia no Senhor, nós estaremos seguros. E eles começaram a marchar. E eles foram em jejum, louvando, em oração, e foram caminhando para aquele lugar. Nós vamos começar na quarta-feira um jejum. Nós estamos hoje, o Brasil todo, lá em jejum, a pedido do presidente. São armas espirituais importantes. Não é à toa que a igreja está fazendo mais esse jejum agora. E aquele homem eles começaram a andar em direção àquele vale. E lá no vale de Beraca, tinham 3 exércitos esperando um exército, que era o exército de Josafá. Tinha uma quantidade enorme de homens, era impossível ter aquela vitória. Ele não conseguia enxergar um futuro, não conseguia enxergar uma solução. Só que, qual foi a bênção que marcou aquele vale de Josafá? É que foi naquele vale que o próprio Deus lutou por ele. E foi naquele vale que ele teve tanto... Ele só foi ali para recolher o despojo. Ele teve tanto despojo que ele não tinha nem como carregar. E eu quero dizer, muitas vezes, Deus ele nos abençoa, Deus ele nos dá força, Deus ele nos dá recurso, Deus ele nos dá ânimo para ter a vitória, Deus levanta uma pessoa para nos abençoar, mas muitas vezes, depois do vale, nós recebemos algo que é sobrenatural. Nós recebemos uma vitória sem a gente precisar levantar uma única espada. E aquele homem, ele foi em direção àquele vale, e quando ele chegou naquele vale, quando ele estava ali perto para enxergar aquele exército naquele vale, quando ele chegou, estava todo mundo morto. Não tinha um soldado dos moabitas, dos amonitas e do povo da montanha de Seir de pé. Deus lutou por Josafá. Deus trouxe uma confusão no meio daqueles homens, eles começaram a lutar entre si. E antes que Josafá chegasse ali, já estava todo mundo destruído e a vitória de Deus estava lá naquele momento. Nesse caminho, eu acredito que eles duvidaram em certo momento. Nesse caminho, eles não sabiam o que podia acontecer. Eles não sabiam qual era o futuro reservado para eles. Eles não sabiam o que ia acontecer quando eles chegassem naquele vale. Talvez eles estivessem preocupados. E muitas vezes é isso que o vale traz para nós. São tantos problemas ao mesmo tempo que começa a haver o inimigo tenta nos desestruturar. E a gente começa a pensar, como é que vai ser a semana que vem? Como é que vai ser o mês de abril? Como é que vai ser o mês de maio? E se isso não acabar? E se eu chegar ali no vale, o que vai acontecer? Mas eu quero profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus. Deus permitiu que o vale estivesse sobre as nossas vidas para que Ele pudesse lutar por nós. Pode ser que você está aí, você não está vendo uma solução, mas Deus está lutando por você.
Deus está lutando pela tua vida financeira, Deus está lutando pelo teu casamento, Deus está lutando pelo teu coração, Deus está lutando pelos teus sentimentos, Deus está lutando pelos teus filhos, Deus está lutando. Mas eu não estou enxergando agora, mas eu não estou conseguindo ver. Mas quando você passar esse vale, você vai enxergar que mesmo nesse tempo de dificuldade, Deus estava lutando e protegendo os seus. Deus estava lutando por você. E de alguma forma, quando isso tudo acabar, Deus vai trazer sobre as nossas vidas, como trouxe para Josafá, um despojo. E quando nós ultrapassarmos o vale, nós vamos ver aquilo que Deus fez por nós e o despojo que Ele vai trazer nas nossas mãos. Amém? O quarto vale que nós descrevemos foi o vale de Moré, onde Gideão tinha, como eu contei para vocês, aqueles 32 homens, ele ficou praticamente sozinho e sem recurso. E Gideão estava ali naquele vale, aquele exército todo lá embaixo, e ele precisava que um milagre acontecesse. E muitas vezes nós chegamos numa situação que nós precisamos que um milagre aconteça. Um milagre precisa acontecer, porque senão a batalha vai ser perdida. E Gideão recebeu a terceira bênção que Deus traz para nós num vale. E com o mínimo de recurso e pessoas, onde ele menos esperava, no momento que ele mais precisava, Deus entregou para ele uma estratégia sobrenatural. Ele estava de pé. Ele só tinha 300 homens, ele não tinha armamento pesado, mas Deus colocou no coração dele uma estratégia. E aquela estratégia, aquilo que Deus colocou dentro do coração dele, mudou o jogo. E eu quero profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus. Deus vai te dar uma estratégia. Deus vai te dar uma estratégia para conduzir essa situação. Deus vai te dar uma estratégia para prosperar nesse tempo. Deus vai te dar uma estratégia para convivência dentro da tua casa. Deus vai te dar uma estratégia. E essa estratégia vai fazer toda a diferença. E Deus colocou no coração de Gideão, e ele com apenas 300 homens, Deus deu a estratégia deles acenderem tochas. E quando eles acenderam aquelas tochas, aqueles homens que estavam lá embaixo viram aquelas 300 tochas acesas, mas eles imaginavam que só alguns homens estavam com as tochas na mão, e aquelas 300 tochas pareciam 5.000 tochas. E aquele povo começou a se desesperar. E aí eles começaram a pegar uns vasos e quebrarem aqueles vasos, e começou a vir um barulho de coisa quebrando, e o exército lá embaixo pensou, está descendo uma multidão, eles estão quebrando o árvore, quebrando tudo, deve ser muita gente. E eles começaram a gritar e levantar aquela espada, e aquele povo, aquele exército estava lá embaixo, fugiu de medo. E eles fugiram tão desesperadamente que aqueles poucos 300 homens estavam indo atrás e vencendo e matando aquele exército. Uma estratégia que Deus deu para aquele homem naquele vale. Eu quero dizer uma coisa para você. O vale é o tempo de você se aproximar de Deus. O vale é o tempo de você ouvir a Deus. Sabe quando a gente está num tempo difícil, a gente precisa de um conselho? Nós podemos ter o conselho do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Deus quer te dar uma estratégia. Deus quer te mostrar uma saída. E muitas vezes não é o choro que vai trazer uma saída, muitas vezes não é o desespero, muitas vezes não é a perder a nossa paciência, de se desesperar, mas é nós sentarmos, ouvir, colocarmos nosso joelho no chão e ouvirmos a Deus e falar, Senhor, me dá uma estratégia, Senhor, me dá uma estratégia, porque é no vale que Deus coloca no coração dos teus filhos as melhores estratégias. E eu tenho certeza que existe uma oportunidade de Deus sobre as nossas vidas, se nós colocarmos o nosso coração no Senhor e ouvirmos as estratégias de Deus para a nossa vida. E por último, naquele vale de ossos secos, quando ele já estava vendo tudo desfeito e tudo morto e parecia impossível, Deus falou para ele, você acha que isso aqui pode mudar? E Deus simplesmente trouxe de novo à vida aquele exército que estava ali. Deus falou assim para Josafá, eu fico imaginando, eu sempre digo isso, se eu puder chegar no céu, e lá no céu tiver um cinema,
e você puder escolher uma cena da Bíblia para você ver, eu gostaria de ver essa cena. Porque com certeza a ressurreição de Cristo vai ter em cartaz lá para ver, né? Não vou nem precisar escolher. Porque você já imaginou Josafá profetizando e de repente aqueles ossos começaram a tremer assim, ó. E, e aquela poeirinha que já tinha saído do osso começou a juntar no osso de novo. E aí aqueles ossos começaram a tremer. Nem Hollywood nunca fez uma cena dessa. E aí é osso procurando osso, braço procurando cabeça, cabeça procurando pé, pé procurando dedo. E aqueles ossos se juntando, um certinho no lugar do outro. E de repente, até aqui já foi demais. Você imagina depois a pele crescendo, os músculos crescendo, envolvendo aqueles corpos. E aí os corpos já tinham músculos. E aí depois já veio a pele, os órgãos e tudo. E de repente, caiu. E de repente, todo aquele exército de pé. Aí Deus falou, falta uma coisa ainda. Que eles estão sem vida. Sopra o sopro de vida. E aí, Ezequiel soprou. E aí aquele exército todo, eu imagino que deve ser sido uma coisa meio Esparta, assim. Aú! Aú! Você já imaginou essa cena? E é uma coisa tão incrível, porque assim, se o nosso Deus fez isso, o que Ele pode fazer com as nossas vidas? Deus, Ele pode recriar. E essa é uma das bênçãos do vale. É que depois do vale, Deus, Ele não dá uma melhoradinha. Deus, Ele não restaura. Deus, Ele faz de novo. Ele muda o coração de quem Ele tem que mudar do zero. Ele traz o recurso novo, Ele traz uma fonte nova de renda. O novo acontece. O novo vem sobre as nossas vidas. Por isso eu quero profetizar sobre você nessa manhã. Se você está vivendo esse vale, se você está vendo um problema maior do que você pode enfrentar, se todos os problemas parecem que se juntaram sobre a tua vida, se você está sem recurso, se as pessoas se afastaram de você, se você já está vendo o problema, já a sentença dada sobre a tua vida, eu quero dizer para você, dá um glória a Deus aí na tua casa, porque isso significa que você está no vale, e o vale precede a bênção extraordinária de Deus sobre a tua vida. Crê no teu Deus e você vai estar seguro. Crê no teu Deus e você vai prosperar. Crê no Salmo 23. Antes de explicar esse ciclo, o Senhor fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar. Se você está vivendo esse vale, hoje você vai alegrar o teu coração, porque em nome de Jesus eu profetizo sobre a tua vida, que depois desse vale, como rei Davi, você vai receber a bênção pela qual você vai ser marcado em nome de Jesus. Eu profetizo que como o rei Josafá, Deus está lutando por você enquanto você está nesse momento. Não se desestruture, creia em Deus, porque Deus está lutando por você e no final desse caminho vai ter um despojo preparado por Deus para você, para a tua família, para a tua casa. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Que assim como Gideão, mesmo com pouco recurso, mesmo enxergando que não há uma saída, o teu joelho no chão vai trazer para você uma estratégia de Deus. E enquanto todos estão se desesperando, Deus vai dar para você a estratégia. E eu quero profetizar sobre a tua vida. Que Deus está mudando agora o teu coração. Deus está devolvendo a tua esperança. Talvez hoje a tua esperança, a tua vontade, o teu ânimo estavam como ossos secos no chão. Mas Deus está trazendo um rebuliço dentro de você nessa manhã. Deus está trazendo uma ardência no teu coração. Deus está te devolvendo o ânimo. Deus está te devolvendo em nome de Jesus as estratégias dele na tua vida. E você vai sair em nome de Jesus. Nós vamos orar. E no final dessa oração você vai se levantar diferente. Você vai se levantar com um ânimo diferente. Você não vai entender como assim. É porque Deus está transformando a tua vida como transformou aquele vale de ossos secos.
Deus vai transformar a tua vida como transformou aquele vale. Feche os teus olhos onde você está. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui como igreja, Senhor. A tua palavra diz que onde 2 ou mais estiverem, ali o Senhor estará. Nós ainda estamos aqui em 10. E enquanto nós podemos estar em 2, Senhor, nós estaremos aqui orando pela sua igreja. Se não pudermos estar aqui, estaremos na nossa casa com o nosso marido, nosso esposo, nossos filhos. Mas haverão 2. E enquanto houver força, a sua igreja vai clamar. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor é o nosso pastor e que nada vai nos faltar. Senhor, nós cremos que se esse vale foi permitido nas nossas vidas, é porque o Senhor tem algo grande para nós. O Senhor quer separar o joio do trigo. O Senhor quer separar os que creem dos que não creem. O Senhor quer, Senhor, mostrar aqueles que realmente creem, têm fé no Senhor, e nós somos aqueles que creem. Nós somos aqueles que sabemos que nada vai nos faltar. Não é uma economia, não é uma pandemia, não é um problema que vai fazer com que algo falte na nossa casa, no nosso lar, porque nós temos um Deus que cuida de nós, nós temos um Pai que cuida de nós. E se o vale foi permitido, Senhor, nós cremos que é porque algo grande e extraordinário o Senhor tem para as nossas vidas. Eu quero profetizar, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus, que nós seremos lembrados por aquilo que o Senhor vai trazer como vitória sobre as nossas vidas. Nós não vamos mais enxergar o gigante ou o problema que não pode ser transpassado, mas nós vamos enxergar que não somos nós que enfrentamos o gigante, mas atrás de nós existe um Deus, existem anjos, carruagens de fogo. E se nós enxergarmos com os olhos espirituais, nós estamos seguros. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, proteja a vida dos teus filhos, os lares. Coloca o sangue do Cordeiro sobre os umbrais, Senhor, para que o espírito de morte, para que a enfermidade não entre. Senhor, nós temos um histórico como povo de Deus, registrado na Tua Palavra, que nos momentos de crise, os suprimentos vieram do céu, o maná brotou da terra. Traz, Senhor, o suprimento, traz o sobrenatural. Esse não é tempo de choro, é tempo de você viver o sobrenatural de Deus. É tempo dos milagres acontecerem. As pessoas não podem te ajudar, os amigos não podem ajudar, o banco não pode ajudar. É nesse momento que Deus se manifesta. É nesse momento que as tuas experiências com Deus crescem. É nesse momento em que a sua fé se fortalece. Porque as experiências com Deus são diárias, constantes. E nós vamos viver um tempo de milagre. Senhor, eu profetizo em nome de Jesus, que quando nós estivermos com essa igreja cheia novamente, Senhor, os testemunhos serão, Senhor, centenas. Nós vamos falar entre nós e conversar sobre os milagres que Deus realizou, e nós vamos edificar um ao outro com todos os milagres que o Senhor vai realizar nas nossas vidas neste período. O Senhor nos colocou reclusos para que nós pudéssemos ter experiências contigo, mas nós como corpo vamos compartilhar essas experiências em breve, porque os milagres de Deus virão, o suprimento virá. E todos esses homens no vale, eles não tinham recurso, eles não tinham condições, eles estavam amedrontados pelas notícias, mas depois desse vale, onde eles permaneceram fiéis, os milagres vieram sobre a vida deles. E eu quero profetizar sobre a tua vida, que os milagres virão, os milagres virão, os milagres virão. Se alegre no seu vale. Davi
Josafá, Gideão, Ezequiel, grandes homens de Deus tiveram o privilégio de viver o vale e receber a bênção que o vale traz. E cada um de nós aqui vamos ter o privilégio de receber a bênção que vai virar depois desse vale. Eu profetizo sobre a tua vida. Deus está entrando no teu coração, na tua casa, no teu lar. E Deus está te trazendo bom ânimo. A tua semana vai ser diferente. As tuas perspectivas para esse mês serão diferentes. E Deus vai honrar a tua fé e o teu coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Em nome de Jesus, querido. Deus te abençoe. Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Sobre os nossos corações, Senhor, sobre todas as nações, sobre toda a terra estende a tua glória. Ora vem, Senhor Jesus. Sobre os vales de osmos secos, faz um exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar. Nesse fim do nosso culto, queridos, nós queremos acompanhar os irmãos aqui do Brasil que estão em jejum nesse domingo, para que o Senhor venha sarar a terra. E nós vamos nesse momento então orar com esses irmãos que estão em jejum, entregando o jejum de alguns ou começando o jejum de alguns, pedindo, como diz aquela canção, Deus, sara esta nação. Que Deus possa sarar a nação americana, onde essa pandemia, Senhor, está sendo a maior de todo o mundo. Deus possa sarar o Brasil. Deus possa sarar as nações. Deus, humildemente, em nome de Jesus, nós nos achegamos à Tua presença. Somos pecadores, Senhor. O Senhor conhece o nosso coração, sabe que não merecemos nada. Por mais que oferecêssemos sacrifícios, votos, dízimos, ofertas, jejuns, consagrações, sacrifícios de todo tipo, não poderíamos comprar a Tua bênção. Porque, ó Deus, somos pecadores. Nosso coração é mau desde o ventre. Mas nós temos um Salvador. Aleluia. Ele veio do céu, teu filho, puro, e ofereceu o sangue dele por nós. Nós merecemos o castigo, mas ele nos trouxe a paz. Ele nos reconciliou com o Senhor. E assim, Deus, nós podemos entrar pelo teu tabernáculo e entrar no santo lugar pelo sangue de Jesus.
Assim, Deus, é pelo sangue de Jesus que nós imploramos a tua misericórdia. Não é pela nossa bondade, generosidade, pela nossa fé, pela nossa consagração, santidade, porque nada disso, Senhor, pode comprar a tua bênção. É simplesmente pela tua graça, Senhor, pelo teu favor imerecido, porque o Senhor é o Deus de amor. Está escrito na tua palavra que a constituição do Senhor é o amor. Assim, Deus, pelo amor que o Senhor tem no coração, por cada ser humano que habita neste planeta, mesmo os piores e as pessoas mais incompreensíveis, que o Senhor tenha misericórdia do mundo, do planeta Terra, tenha misericórdia desta humanidade que não sabe o que faz. Da mesma forma como o Senhor teve misericórdia de Nínive e mandou o profeta Jonas, que o Senhor possa enviar a tua palavra pelos 4 cantos da terra, e onde houver arrependimento, onde houver um coração tentando encontrar o Senhor, que o Senhor seja achado, Pai. Que haja conversão em massa, que haja avivamento na terra antes do tempo do fim, e que venha a cura. Sara a nossa nação, Senhor. Recebe esse jejum, em nome de Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre vós e sobre vós permaneçam hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe, querido.